Um dos nomes preferidos da comissão técnica de Arthur Jorge e do dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, é Luiz Araújo, atacante também do Flamengo. Esse não foi revelado no Flamengo, e sim pelo São Paulo, com passagem pela França, pelos Estados Unidos, e que joga no Fla. No início da temporada, o Cruzeiro chegou a oferecer 6 milhões de euros ao Flamengo, que recusou. Uma nova proposta deve ser feita nos próximos dias. Já mandei mensagem para o empresário do Luiz Araújo para tentar alguma atualização, e qualquer novidade eu volto para contar para vocês. O Cruzeiro tem interesse no Sousa, é um jogador que interessa para o Cruzeiro, de fato confirma isso, é um jogador que interessa, o Cruzeiro avaliou a situação, uma ideia de mapear mesmo o mercado. O Cruzeiro, assim como todos os clubes, né, eles fazem para poder entender, de repente pode ser uma oportunidade, como é que tá querendo sair, dá para investir, é um jogador que interessa para o Cruzeiro, de fato confirma isso, é um jogador que interessa. Então o que dá para a gente cravar aqui, o Cruzeiro tem interesse no Sousa, mas objetivamente já não tem nada de novo com relação a ele. A diretoria trabalhando nos bastidores para acertar algumas questões importantes. Ainda não foi enviada a segunda proposta para Gabriel Peck, mas é o nome aí que o Cruzeiro realmente trabalha para reforçar o ataque. Fica a expectativa sobre buscar também um volante no mercado. É uma posição carente no elenco. Ainda não temos uma movimentação concreta, ou não sabemos sobre essa movimentação concreta, mas a informação é que o Cruzeiro não vai parar em Gabriel Rojas e nem pode também. Então, o pessoal vem trabalhando aí, tentando buscar essas opções para o técnico Arthur Jorge. Há uma expectativa de que, se chegar uma proposta na casa dos 10 milhões de dólares ao Los Angeles Galaxy, uma manutenção ali de um percentual, ou até uma questão de buscar um valor a mais em bônus, a negociação tem chance de acontecer. O PEC quer muito voltar ao futebol brasileiro, o clube dos Estados Unidos já sabe, mas aí também não vai liberar o atleta de qualquer jeito. Seguimos acompanhando essa história, assim como seguimos acompanhando sobre Lautaro Dias. Ontem a gente falou, até uma conversa que tive com o Lucas Mussetti, que é setorista do Santos. O Cuca não vai se opor a uma saída do Lautaro Dias. É desejo do Lautaro jogar no Racing, é desejo do Cruzeiro que ele deixe o Santos e vá para a Argentina. Então as partes estão conversando, a chance é real da negociação ser concretizada. Vamos ver só detalhes desta história, o que o Cruzeiro vem tentando conseguir, se uma compensação no futuro do valor que ainda tem que pagar pelo Gabriel Rojas, possibilidade de incluir o Sousa, isso aí, pela pedida do clube argentino na casa de 10 milhões de dólares, é praticamente inviável. Então vamos acompanhar também o desfecho desta história. E uma negociação que está muito próxima de ser oficializada é do Kaique. O jogador já passou pelos exames médicos, tudo certo na Itália. Agora é só a questão do anúncio por parte dos clubes. O Kaique assinando um contrato de 1 ano pelo empréstimo, aquele empréstimo com obrigação de compra, uma obrigação de compra muito simples que vai acontecer, e aí depois já entra em vigor um outro contrato em definitivo de 4 temporadas, 5 anos o contrato total para o Kaique, no como questão aí de dias para ele ser anunciado oficialmente aquela operação aí de 14 milhões de euros no total por 80% dos direitos econômicos do Cruzeiro. Kaique negociou dele a parte, Cruzeiro tem a mais-valia de 10% numa próxima venda do atleta. O Cruzeiro iniciou nesta segunda-feira a preparação para a segunda metade da temporada e contou com novidades nos treinamentos. O técnico Arthur Jorge chamou 7 atletas das categorias de base para participar das atividades com o elenco profissional. Confira quem são as promessas observadas pelo treinador português. Os jovens convocados foram Eduardo Pape, Felipe Moraes, Gustavinho, Kelvin, Murilo Hickman, Ryan Leles e Juan Gabriel. Destes, Murilo, Ryan e Juan já tiveram oportunidades na equipe principal. Apesar da participação nos trabalhos, nenhum deles foi promovido em definitivo. A presença dos atletas faz parte da estratégia do Cruzeiro de aproximar as categorias de base do futebol profissional e acelerar o desenvolvimento dos jovens talentos.
Eduardo Pape, 17 anos. O volante é o mais jovem entre os convocados por Arthur Jorge. Considerado uma das maiores promessas da Toca da Raposa, Pape se destaca como uma das principais referências técnicas da equipe sub-20. Além da qualidade na marcação e na construção das jogadas, chama atenção pela capacidade ofensiva. Mesmo atuando como volante, figura entre os artilheiros da sua geração no futebol brasileiro. Pela seleção brasileira sub-17, foi um dos destaques da campanha no Sul-Americano da categoria. Neste ano, também teve papel importante na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após o título, renovou contrato até o fim de 2029, e o Cruzeiro ampliou sua participação nos direitos econômicos do atleta. Felipe Moraes, 18 anos. Meia de grande destaque nas categorias de base do Cruzeiro e da seleção brasileira, Felipe Moraes já integra o elenco sub-20 e é acompanhado de perto pela comissão técnica do profissional. O desempenho pelo clube e a boa participação no Mundial Sub-17, disputado no Catar em 2025, despertaram o interesse de clubes europeus. Durante a competição, marcou 2 gols em 7 partidas e recebeu elogios da imprensa espanhola, que destacou sua visão de jogo, capacidade de criação e liderança dentro de campo. Antes disso, também defendeu a seleção brasileira nas categorias Sub-15 e Sub-16. Diante da valorização do atleta, o Cruzeiro renovou seu vínculo até 2029 e fixou a multa rescisória internacional em 100 milhões de euros. Chelsea e Atlético de Madrid estão entre os clubes que acompanham sua evolução. Gustavinho, 19 anos. Com as saídas de Kaique e Cauã Prates, Arthur Jorge busca novas alternativas para a lateral esquerda. Por isso, Gustavinho foi integrado aos treinamentos durante a intertemporada. O defensor ficou marcado por ter anotado o gol que garantiu o título da Copinha deste ano, na vitória por 2-1 sobre o São Paulo. Além disso, exerceu a função de capitão durante boa parte da campanha. As boas atuações renderam uma convocação para amistosos da seleção brasileira sub-20 contra o Paraguai e a renovação de contrato com o Cruzeiro até o fim de 2029. Kelvin, 20 anos. Zagueiro titular na campanha vitoriosa da Copinha, Kelvin ainda aguarda sua primeira oportunidade no time principal. Desde que chegou ao Cruzeiro, em 2023, consolidou-se como um dos principais nomes da defesa da base. Agora pode ganhar espaço no elenco profissional, principalmente diante da redução das opções para o setor após a saída de Bruno Alves e a possível negociação de Janderson. Atualmente, Arthur Jorge conta com Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lucas Vilauba e João Marcelo como principais alternativas. Murilo Hickman, 20 anos. Entre os jovens chamados para a intertemporada, Murilo é quem possui maior experiência na equipe principal. O volante começou a receber oportunidades ainda sob o comando de Leonardo Jardim e soma 9 partidas pelo profissional, incluindo 4 jogos pela Copa Sul-Americana de 2025. Em 2026 participou de 3 partidas, sendo 2 pelo Campeonato Mineiro e 1 pelo Brasileirão. Assim como outros atletas da base, também acumula convocações para as seleções brasileiras de base e integrou o grupo que disputou a Copa do Mundo Sub-20 de 2025. Seu contrato vai até dezembro de 2029. Ryan Lelis, 19 anos. Ryan vive boa temporada nas categorias de base com 5 gols e 5 assistências, desempenho que garantiu uma convocação para a seleção brasileira Sub-20. A estreia no profissional aconteceu em 2025, diante do Santos, quando iniciou a partida como titular. Neste ano voltou a ser utilizado nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, entrando nos confrontos contra Pouso Alegre e Tombense. O Cruzeiro aposta no desenvolvimento do atacante e renovou seu contrato até dezembro de 2030. Além de elevar a multa rescisória nacional como parte do planejamento de longo prazo para o jogador. Juan Gabriel, 20 anos. Principal destaque das categorias de base celestes, Juan atravessa a melhor fase da carreira. Capitão da equipe sub-20, também é o artilheiro do Cruzeiro na categoria e presença constante nas convocações das seleções brasileiras de base. No Campeonato Brasileiro Sub-20 soma 11 gols e ocupa a vice-artilharia da competição. No total da temporada, acumula 17 gols e 4 assistências em 24 partidas, participando diretamente de 21 gols da equipe. Juan estreou pelo profissional na derrota por 2-1 para o Atlético Paranaense, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como este é seu último ano nas categorias de base, a comissão técnica de Arthur Jorge acompanha sua evolução de perto. Recentemente, o meia renovou o contrato com o Cruzeiro até o fim de 2029. E aí galera, o que acharam?
Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!